Olá, e a gente vem para mais um com a palavra, né? Como a gente sempre costuma dizer, viu? Não é mais um, não é mais, né? Mais contribuição, mais debate, mais trazendo mais informações, sobretudo para ti, para você exercer, é uma forma de exercer a cidadania, ter acesso às informações. E como a gente sempre preza, como a gente sempre tem dito aqui, a gente preza pela atualização, né, das questões, está sempre com a pauta em dia, mas sempre com o viés político. A gente tem aqui alguém que tem propriedade para falar sobre o assunto que a gente vai discutir, a gente vai levantar no início deste programa. Ele foi deputado estadual, foi vereador por Maceió, dos segmentos progressistas aí de Maceió. Muito provavelmente, eu acho que eu vou tirar hoje dele uma informaçãozinha aí significativa sobre isso. E, em especial, na época em que exerceu o mandato parlamentar de representante dos alagoanos na Assembleia Legislativa, no Legislativo Estadual, teve a função de presidente da Comissão de Saúde do Legislativo de Alagoas. E foi gestor e, hoje em dia, integra, tem uma das cadeiras de conselheiro no Conselho Regional de Engenharia de Alagoas. O CREA, além de tudo, é perito. Tem aí essa atribuição também que é dada a alguns engenheiros, né, de fazer avaliações. Temos o prazer de receber aqui, com esse currículo todo que eu já falei aí também, né? Ex-deputado federal, ex-deputado estadual, ex-vereador por Maceió, integrante hoje do PT, ex-superintendente na época da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, Judson Cabral. Muito obrigado pela presença. Bom, eu que agradeço mais uma vez estar aqui nos estúdios com a palavra, e meus cumprimentos aos que nos assistem. A você, Felipe, e toda a sua equipe, é uma satisfação. A minha vida profissional e vocacionalmente, eu nunca me desliguei do processo de conviver com o mundo da política no meu estado e na minha cidade. Obrigado, e obrigado pelas palavras, sobretudo. E aí, o porquê, né, o motivo de termos aqui alguém, sobretudo, com esse embasamento, porque não é todo profissional, isso tem na contabilidade, tem na medicina também, tem na engenharia, tem em várias áreas o profissional, mas nem todos eles se habilitam ou adquirem a habilitação para o exercício dessa atividade, que é a de perito na sua respectiva área, que é o quê? Quando há uma necessidade de um dilema para dirimir alguma dúvida no âmbito judicial, alguma coisa assim, a Justiça recorre a esses profissionais que têm essa habilitação como perito para tirar essas dúvidas, emitir o parecer abalizado e qualificado, autorizado pela Justiça. Agora, por que a gente tem essa palavra aqui? Porque não tem como fugir disso. O noticiário da semana que passou, a semana anterior a este programa, terminou aí com a informação e as discussões que suscitou isso daí, da informação de que a Prefeitura de Maceió vai adquirir o Hospital do Coração. E aí eu pergunto para o engenheiro e perito em engenharia Judson Cabral, e, sobretudo, que foi, na época da Assembleia, presidente da Comissão de Justiça. De que forma você viu aí esse anúncio? Como é que chegou para ti? Como é que você sente esse anúncio aí? Bom, você traz aqui à tona um assunto que começou a gerar uma certa discussão, para alguns de um ponto de vista positivo, né, de investimento, mas que precisa também ser tratado, na essência, pela sua representatividade e as suas consequências e implicações futuras para a cidade de Maceió. O que você me toca é que, recente agora, semana passada, né? O próprio prefeito anunciou um investimento em torno de 260 a 270 milhões na aquisição de um hospital. Hospital do Coração, que será o hospital municipal. Que fica situado na Gruta. Isso. Um hospital moderníssimo, né?
Hospital que terminou suas reformas agora recente. Ainda acho que talvez esteja concluindo. Um hospital equipado com equipamentos de última geração e que ele anunciou a aquisição para o município de Maceió. A princípio é um fato positivo, né? Maceió passa a ter um hospital de referência. Mas, por outro lado, nós temos que analisar. Eu fico muito à vontade, Felipe, porque eu me especializei na área de engenharia de segurança do trabalho. E eu convivi boa parte da minha vida profissional com médicos, com enfermeiros. E, além do mais, eu convivo muito. Eu sou esposo de médica, sou irmão de médica e sou tio, cunhado de médicos. Assim, a minha família tem, na essência, muitos profissionais dessa área. Tive muito contato na minha vida política com o sindicato dos médicos e com o sindicato dos enfermeiros e das enfermeiras, né? E, na ocasião, eu presidi, nos meus 2 mandatos, a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Isso me deu a possibilidade de fazer várias inspeções e debates nessa área de saúde, principalmente na prestação de conta do Fundo da Saúde, do Fundo de Saúde, que são recursos específicos. No âmbito do município, eu tive a oportunidade, se eu não me engano, no ano passado, com o doutor Valmir, de dar uma olhada, dar uma analisada no orçamento, e nós percebemos que o Maceió tem uma carência muito grande no que diz respeito à saúde primária, aquela saúde de base, do posto de saúde que você vai, é humilhado, fica horas e horas com seu filho, com seu irmão, e poucas vezes é atendido na essência e tem acesso ao remédio. Então, Maceió se ressente disso. E naquela ocasião, se eu não me engano, ano passado, eu já observava no orçamento de Maceió que os recursos da saúde realmente eram recursos expressivos, em torno, no orçamento, vamos colocar aí de 3 bilhões, 2 bilhões e 700 e 800, 2 bilhões e 800, isso do ano passado, ou era 3 bilhões e 200, você tinha a área de saúde entre 700 e 800 milhões. Só que apenas 30% desse volume era para atenção primária, para os postos de saúde, para os programas de médico da família. E só para a gente esclarecer, esta unidade, adquirida agora pelo município, ela não integra este segmento de atenção primária. De forma alguma. Esse hospital é só especializado, não sei que um investimento dessa natureza, que tem equipamentos de última geração, o prefeito vai revertê-lo num hospital geral. Eu tenho minhas dúvidas. Eu, sinceramente, ainda vou, inclusive, buscar alguma discussão com alguns vereadores, que eu tenho uma boa convivência, porque eu achei, assim, me criou interrogação, porque isso futuramente é um peso para a saúde do município. Na prática, porque esse hospital ele está equipado com equipamentos de última geração, que precisa de um quadro de servidores da área da saúde altamente especializado, e a manutenção caríssima. Manutenção de hospital é uma das manutenções mais caras que existe. Aliás, todos os gestores, desde a época que a gente acompanhou os debates acerca da antigo mau atendimento na unidade de emergência, se colocava esse aspecto, que é a gestão da unidade de um serviço de média e alta complexidade, que é a parte mais difícil de todo o processo. Veja bem, não é que a Maceió não deva ter, nem não vai poder ter um hospital, mas o que chama atenção é de bate-pronto a aquisição, sem uma discussão mais ampla, de um hospital especializado, aquele Hospital do Coração, para torná-lo um hospital geral. Então, assim, me chamou pelo montante de recursos, deve estar sobrando, né? Porque a Salgema, a Braskem, com o prejuízo fatal em muitas vidas que dá o povo alagoano, principalmente o maceiense, né? Então, esses são recursos que está contemplando. Mas, assim, eu gostaria de ter a oportunidade, em outro momento, vou conversar com alguns vereadores, porque isso merece um debate aprofundado. Porque amanhã termina a gestão
do prefeito JHC, ou daqui se reelege, mas essa estrutura é caríssima. Uma das coisas mais caras em gestão é exatamente as estruturas hospitalares. O senhor defenderia, por exemplo, que em vez de a aquisição de um hospital, se revertesse o recurso que era para esse hospital para a saúde básica? A princípio, a saúde primária, a saúde que faz a prevenção, e não a saúde curativa. Essa é a saúde curativa, é a parte da saúde curativa que é caríssima. Maceió tem um dos piores IDH, Maceió enfrenta um abismo social tremendo. Então, Maceió precisa do médico da família, do posto de saúde equipado, da farmácia com os remédios básicos para as comorbidades e as doenças básicas que se conhece. Então, é nesse sentido que essa discussão deve ser aprofundada. Não é a crítica pela crítica, porque o prefeito adquiriu, não. É o ato em si de se preocupar com a saúde, ele é importante. Agora, a forma, pelo menos, eu acho que merece um debate amplo e profundo, porque isso vai trazer consequências futuras para a gestão municipal. E ressalte também que um dos aspectos que foi colocado aí ao longo dessa discussão foi até a forma um tanto quanto sumária, realmente, como foi feito isso. O prefeito chegou e fez o anúncio. E aí, para a gente adentrar nessa segunda pauta, digamos assim, com a palavra que tem sido, que é eleição 2024, aí eu colocaria, por todas essas críticas suscitadas por esse anúncio, o senhor acha que o próprio município, o próprio prefeito JHC está produzindo material que vai ser usado por adversários durante a eleição? Com certeza, isso vai suscitar um debate nesse campo, porque a gestão pública, ela, naturalmente, ela tem que ser analisada e debatida pela sociedade e por aqueles que nos representam atualmente, principalmente. Então, nós vamos ter um pleito ano que vem, né, de sucessão ou de reeleição, e esse vai ser um ponto, porque se tem que se pegar a análise da saúde na essência, isso vai ser feito, com certeza, porque é importante um hospital? Nós precisamos tratar da saúde, dentro se você olhar do ponto de vista geral. Mas, no caso de Maceió, nós precisamos cuidar dos postos de saúde. Por que muitos vereadores estão aí deitando, assim, nadando abraçada com fundações? Pela ausência do município na atenção básica. Então, esses vereadores vão bater palma, vai ser excelente. Olha, vai na minha fundação, um posto de saúde não atende, e eu encaminho, aí é um problema do prefeito, é um problema da gestão pública. Não, é um problema do povo, é um problema de respeito a um dos eixos básicos, saúde pública de qualidade. A gente continua esse debate no próximo bloco, já. O trânsito não é um jogo. Aqui, cada escolha certa salva vidas de verdade. Ao usar o cinto de segurança, você salva vidas. Quando para na faixa, você também salva vidas. Ao usar equipamento de segurança ao pedalar, você salva vidas. Ao preparar melhor nossos cidadãos para o trânsito, o governo de Alagoas salva vidas. No trânsito, siga salvando vidas. Detran, Governo de Alagoas. Neste Braskem Explica, vamos falar sobre a cobertura vegetal da encosta do Mutange, que está cada dia mais verde. A técnica usada nesse trabalho é a hidrossemeadura, que é feita com plantas que ajudam na estabilização do terreno e torna o solo mais saudável. Antes do plantio da cobertura vegetal, o terreno recebe cortes que suavizam sua inclinação, e um sistema de drenagem que direciona com segurança a água da chuva também é construído. Depois, uma mistura com as sementes das plantas escolhidas, adubos e fertilizantes é espalhada no solo com um jato de água de alta pressão. Na sequência, uma manta feita com fibra de coco é fixada no terreno para prevenir desgastes e manter a umidade do solo, ajudando a desenvolver a vegetação plantada. Outras ações para complementar a cobertura vegetal da encosta do Mutange poderão ser feitas no futuro. Saiba mais em braskem.com.br/Alagoas.
E a gente volta com este segundo bloco do Com a Palavra, que tem como entrevistado, mais uma vez aqui, a gente tem o prazer de tê-lo aqui, que sempre rende entrevistas boas, como a gente sempre faz questão de frisar. É uma preocupação da produção do Com a Palavra trazer entrevistados que tenham o que falar, de quem a gente tenha o que perguntar. Tem outras pessoas, como a gente sempre costuma colocar, viu? A gente convida, a produção convida, mas não vem. E aos que vêm a gente agradece também por isso, fora a contribuição que dá durante as entrevistas, porque se são boas, é devido a eles. E aqui a gente tem o ex-deputado estadual, na época deputado estadual, presidente da Comissão de Saúde, a gente frisa porque o assunto que a gente debateu, né, o assunto sobre o qual a gente iniciou o programa, foi a aquisição do Hospital do Coração, que será o Hospital Municipal, perito, engenheiro perito também, e hoje integrante, um dos conselheiros, um dos integrantes aí do Conselho Regional de Engenharia de Alagoas. E aí a gente adentra essa parte que tem sido mais ou menos obrigatória, e inevitavelmente vai ser assim, todo mundo está falando nisso, eleições 2024. E uma perguntazinha mais ou menos igual que tenho feito para todo mundo, como eu costumo dizer também. Não tenho pudor nenhum de repetir pergunta, já que é inevitável. Só que aí, meu caro engenheiro Judson Cabral, entre a atenção básica, aquela, como o senhor falou, que garante a atenção inicial à população, e anunciar a aquisição de um hospital do porte, de um equipamento como o Hospital do Coração, das duas, a mais impactante é o hospital. Bom, com certeza, tanto que a desatenção básica está aí e não ganhou a essência, o povo madrugando nas filas, sem os remédios necessários, e não ganhou a essência que ganhou nesses últimos dias, uma semana, né, essa discussão da aquisição desse hospital especializado, né, um hospital de primeiro mundo, vamos dizer assim, que é o Hospital do Coração, que fica na Gruta de Lourdes. Então, merece. Realmente, aí, como você falou, você é engenheiro, mas está... Não, eu estou aqui... Essa manifestação é uma manifestação que diz respeito às questões sociais. Não é? Eu sou engenheiro, mas eu tive a oportunidade de representar a população de Maceió e a população de Alagoas. Então, vamos fazer a ressalva aqui, está mais na condição de ex-integrante dos legislativos, da Câmara de Maceió, ele que foi vereador, e do Legislativo Estadual, da Assembleia Legislativa, do que propriamente como... Está mais nessa condição de representante, digamos assim. E tive a oportunidade, como falei anteriormente, de conviver bastante com o sindicato dos profissionais da área de saúde, sindicato dos médicos, sindicato de enfermagem, quando presidi a Comissão de Saúde do meu estado, com muita honra. Foi um momento interessante, fizemos muitas inspeções, fiscalizando, levando à população a situação que vivia o Hospital Geral, o HGE, a Maternidade Santa Mônica e outras unidades de saúde, mas isso dentro do exercício parlamentar. Mas como profissional também, eu trabalhei muito, como falei, eu sou engenheiro de segurança, e nessa área a gente trabalha muito com médicos e enfermeiros, a área de prevenção a acidente de trabalho, a área a engenharia de segurança, e o médico do trabalho, eles trabalham muito em conjunto. E aí agora um outro questionamento que também tenho repetido aqui para vários interlocutores, para pegar de cada um a opinião. Diante desses aspectos aí, diante dessas questões, o que é anunciável, né, o que tem impacto na mídia, a gente teve aqui em Maceió, desde o começo da gestão, da cadeira que atrai muitos turistas. Outro dia eu fui dar uma caminhada longe lá do atrativo turístico, ouvi alguém comentando, onde é a cadeira? É mais ali adiante. Virou um atrativo para Maceió, sim, é indiscutível. E aí eu questiono, o ex-vereador também disputou aí eleições em âmbito municipal. Diante dessas questões, a despeito do quanto se possa questioná-las,
e o favoritismo nas pesquisas, a condição de estar no poder hoje está com a máquina na mão, como se costuma dizer. A gente poderia dizer que o prefeito JHC é invencível, imbatível, ou como se diz, na política não existe isso, mas... Não, naturalmente, se pegar o histórico das últimas gestões públicas, né, praticamente os 3 últimos prefeitos se reelegeram. E sem contar esse histórico também do elenco de Maceió. A população, ela naturalmente não vai julgar o prefeito por um fato isolado. Nós estamos discutindo aqui um aspecto que foi o fato da... Mas o geral, no todo, nós temos uma cidade, você tem área de saúde, tem área de educação, você tem transporte público, você tem a parte de infraestrutura, mobilidade, geração de emprego, você tem os mercados. Então, quer dizer, o prefeito, a limpeza pública, quer dizer, vai ser o saneamento, quer dizer, tudo isso vai entrar dentro de um contexto. Nós enfocamos aqui um ponto que é um ponto prioritário, importante, que trata de saúde pública. Agora, naturalmente que o prefeito deverá ser analisado no contexto geral, né? Nesse contexto, certamente, eu diria a você que não tem ninguém imbatível, mas o histórico é que os últimos prefeitos e prefeitas, né, conseguiram suas eleições, né? Então, esse é o histórico das últimas 3 gestões. O contexto da eleição. Agora, cada eleição tem um momento específico, né? E esse momento deve ser analisado, e aí quem vai dar o veredito é a população de Maceió, né? Que certamente hoje, com a comunicação mais ativa, né, passará a fazer esse julgamento. Que entra na pergunta que eu estava para fazer justamente. Hoje, o que na tua opinião, o que no teu feeling, né, no sentimento, assim, na intuição, até de político também, pesa mais para uma eleição, pesará mais para a eleição 2024? O virtual ou o real? Olha, está provado aí que o momento da comunicação virtual hoje passa a ter um peso fundamental, porque é uma comunicação, como diz, em tempo real, e nisso nós temos hoje, fazendo a gestão de Maceió, um jovem que descobriu exatamente esse caminho. Eu estou falando assim porque nós tivemos a oportunidade de sermos deputados no mesmo mandato, né? Eu tenho um relacionamento amistoso de convivência com o atual prefeito. Então, tem que se reconhecer, né, que nessa linha de comunicação tem boa equipe e sabe exatamente atingir, eu diria assim, a população, inclusive mais longínqua. Então são fatos, né? Então, naturalmente, o candidato que vai disputar, ele também vai ter que fazer a análise de como se inserir, de como, né, usar as ferramentas que hoje nos são oferecidas, né? Com bons profissionais, inclusive. Há 2 semanas, o Com a Palavra recebeu o presidente do diretório municipal aqui da capital do partido de Judson Cabral, o PT, o presidente Marcelo Nascimento. E aí ele colocou o início, a gente o questionou sobre o início da preparação do partido para as eleições municipais. Aí eu coloco para Judson Cabral, o senhor é candidato no ano que vem? Ou pré-candidato, no caso? Olha, eu, até pela minha vida vocacional do mundo da política, não profissional, né, porque na realidade eu sou profissional da engenharia, nunca abri mão, mas carrego como cidadão, como cristão, e há sempre a vocação de, sempre que possível, participar das eleições. Eu me sinto... Eu não me sinto contemplado quando estou fora e poderia dar uma contribuição maior. Então, esse é um fato. Agora, também, para que você hoje venha disputar uma eleição, no meu caso, com a experiência que já adquiri, algumas condições têm que ser estabelecidas, né? Então, é isso que eu estou discutindo com família, com um grupo de apoio e com o partido. Certo? Eu poderia dizer a você assim que
eu não vou dizer que já sou pré-candidato. Por natureza, eu sou um pré-candidato, na minha condição política, vocacional. Agora, não estou assim, numa pré-campanha ainda, porque eu estou discutindo as condições, que é importante que a gente discuta, né? Porque a eleição se tornou muito desigual, muito desigual. Então, os expedientes que estão usados de cadastro, dessas coisas, eles são, eu digo, terrivelmente antidemocráticos, e isso leva, às vezes, a um desestímulo. Mas a gente só transforma se aceitar o desafio. Então, nesse sentido, eu estou analisando e conversando com o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, inclusive estou num grupo de trabalho, participando ativamente. Teria um prazo para essa definição de Judson Cabral? Olha, eu bato o martelo, época tal. Felipe, é bem provável que essa definição ela entre no contexto até o mês de janeiro. As eleições serão no ano que vem, né? Para que a gente possa, de uma forma amadurecida, porque você tem que fazer um planejamento de vida também. Principalmente quem leva a sério. Eu levo a política a sério. Não é para mim, eu não levo a política apenas para estar na... Não, eu levo a sério. Eu me determino, e porque eu sempre tratei a política com muita dedicação e responsabilidade. E aqui, nessa eleição, nessa entrevista, também o presidente do partido colocou já praticamente o nome, né, que deverá representar o PT nas eleições de 2024. Só que isso a gente debate no próximo bloco. O trânsito não é um jogo. Aqui, cada escolha certa salva vidas de verdade. Ao usar o cinto de segurança, você salva vidas. Quando para na faixa, você também salva vidas. Ao usar equipamento de segurança ao pedalar, você salva vidas. Ao preparar melhor nossos cidadãos para o trânsito, o governo de Alagoas salva vidas. No trânsito, siga salvando vidas. Detran, Governo de Alagoas. Neste Braskem Explica, vamos falar sobre a cobertura vegetal da encosta do Mutange, que está cada dia mais verde. A técnica usada nesse trabalho é a hidrossemeadura, que é feita com plantas que ajudam na estabilização do terreno e torna o solo mais saudável. Antes do plantio da cobertura vegetal, o terreno recebe cortes que suavizam sua inclinação, e um sistema de drenagem que direciona com segurança a água da chuva também é construído. Depois, uma mistura com as sementes das plantas escolhidas, adubos e fertilizantes é espalhada no solo com um jato de água de alta pressão. Na sequência, uma manta feita com fibra de coco é fixada no terreno para prevenir desgastes e manter a umidade do solo, ajudando a desenvolver a vegetação plantada. Outras ações para complementar a cobertura vegetal da encosta do Mutange poderão ser feitas no futuro. Saiba mais em braskem.com.br/Alagoas. Já vim aqui, né? Eu fui lá na avenida. E a gente volta com este terceiro e último bloco. A gente sempre fala isso, né? Porque está acabando com o... Ele acabou de dizer, está pensando, está fazendo essa cogitação, por isso que a gente não pode citar como também pré-candidato a um cargo no ano que vem. Que seria, no caso, como serão as eleições municipais para vereador e prefeito, um cargo muito possivelmente na Câmara de Maceió. O Judson tem esse histórico, né, muito significativo nos legislativos, na Câmara e na Assembleia Legislativa de Alagoas. E, como a gente citou, o presidente Marcelo Nascimento colocou até esses aspectos. Um nome que seria mais ou menos natural do partido, que sempre é lembrado, o do deputado federal Paulão. Não será porque ele declinou disso por planos para o Senado. Não será ele o nome do PT a disputar uma cadeira, a cadeira da prefeitura. Muito provavelmente seria o deputado estadual Ronaldo Medeiros.
E aí eu pergunto a Judson, que tem esse convívio. Ele está no PT, mas teve convívio, foi, né, inclusive integrou o gabinete de outro Ronaldo. E aí eu pergunto, na tua opinião, apesar de ser uma pergunta embaraçosa, ficaria mais com quem? Com quem representaria mais esse segmento? Qual dos Ronaldos? Medeiros ou Lessa? Olha, o Ronaldo Lessa foi prefeito de Maceió, governador por 2 gestões, foi vice-prefeito, né, agora vice-governador, naturalmente que é um nome que tem uma história, né? Ronaldo Lessa é integrante do PDT. Eu estive até um período no PDT, um curto período, né, a convite dele, mas me ausentei e hoje retorno, já estou no PT há praticamente 1 ano, né? Eu diria que o PT está discutindo, na essência, as candidaturas majoritárias, né? Como você disse, não, logicamente que meu nome está na relação de pré-candidatos lá, meu nome está na relação do partido. Os majoritários também. Eu não mandei tirar. Podem botar no majoritário, porque eu sempre estive, inclusive disputei a prefeitura de Maceió. Você sabe que eu fui candidato, na época que estava em jogo a reeleição do Cícero Almeida. E eu disputei e fui o 2º lugar. Como já disputei o governo de Alagoas também, né? Na reeleição do Ronaldo, no retorno do Fernando Collor, e eu fiquei em 3º. Tive essa missão no partido, naquele momento foi um momento de missão, né? Porque eu sabia das dificuldades. Mas eu sempre me dispus, como hoje continuo a me dispor, a contribuir. Se você está num partido e verdadeiramente você trata a política com seriedade, você vai contribuir. Por isso que eu fiz aquela avaliação aqui com você. Mas, assim, o Ronaldo Medeiros é um deputado hoje que está em ação, né, tá do Partido dos Trabalhadores. É um nome também que foi colocado, ele colocou o nome à disposição. Paulão já declinou, disse que vai se preparar para uma missão maior, futura. Então é natural, mas daqui para lá ainda pode haver outros nomes, ainda pode haver uma discussão, certo? Com o próprio Ronaldo, dentro do próprio PT. O PT é um partido que discute, na essência, essas questões, que eu acho importante amadurecer. Porque vai ser uma disputa muito acirrada, assim, do ponto de vista de se entender que a tradição da reeleição dos prefeitos com mandato em Maceió, ela vem ocorrendo, né? Então, é preciso que se prepare, que se tenham candidatos que se sintam preparados para verdadeiramente saber que governar Maceió exige dedicação, vai exigir, acima de tudo, um diálogo com a população, né? Um diálogo muito franco, né? Que nós estamos precisando disso. Mas Ronaldo é um bom nome, Ronaldo Medeiros. Ronaldo Lessa, com sua tradição, eu não sei se ele vai encarar essa disputa. Não sei, eu não acredito, porque ele é vice-governador. E tudo indica que na próxima, o governador Paulo Dantas não pode ir para a reeleição. Então, Ronaldo já está escalado para assumir, obviamente, o governo do Estado nesse período, né? Eu não sei, eu acredito que o Ronaldo Lessa, não sei, não posso afirmar, mas dentro dessas circunstâncias, não teremos apenas um Ronaldo, que será o Medeiros pelo PT, e vai aparecer. O PT normalmente coloca mais nomes para essas disputas majoritárias. A propósito dessa outra questão citada agora pelo Judson, a questão ideológica também e a tradição do eleitorado de Maceió, eu entro num outro âmbito que Com a Palavra tem tocado também, tem debatido aqui, que é essa questão. Maceió se consolidou, sobretudo, por resultados eleitorais, como, digamos assim, entre aspas, mostrou sua cara, um perfil conservador. Na última eleição municipal, elegeu o vereador mais votado, foi um vereador que vinha com a base hoje, o deputado federal, Fábio Costa, que Com a Palavra o trouxe, teve o prazer de tê-lo como um dos primeiros entrevistados depois da eleição. Elegeu Jair Bolsonaro
por 2 ocasiões, em 2018 e 2022, tem muita participação, né, nessa questão da construção de um discurso mais conservador, por assim dizer, e de direita mesmo. E, entre outras coisas, por exemplo, tem até aí aquela questão, a leniência, para dizer pouco, negligência seria um pouco pesado, até das autoridades, com aquela patacoada que foi aquele acampamento ali em plena Fernandes Lima, atordoando a vida de muita gente aqui em Maceió. E não foi só o acampamento em si, foi também o quanto que as autoridades deixaram rolar. Ou seja, tudo isso mostra um perfil muito conservador de Maceió. Aí eu pergunto, o que na tua opinião, mais uma vez recorrendo a essa experiência, gente, o homem tem 68 anos, você dá para... Da outra vez eu fiz um elogio, agora eu faço de novo, não vou... com essa experiência, o que é mais difícil de encarar o Partido Progressista? Com todo respeito, eu falo também, PT não é esquerda, não, é no máximo progressista, na minha modesta opinião, viu? Que me perdoem os meus queridos colegas assim que estão no partido. O que é mais difícil de encarar, de vencer numa disputa? É esse perfil de Maceió, ou alguém, como no caso o prefeito, que tem essa aprovação, tem aí essa perspectiva de reeleição? O que é mais difícil nesse embate? Então, é difícil porque as duas coisas estão juntas, né? O prefeito se aliou ao processo conservador, né? O prefeito se filiou ao PL, né? Sim. Apoiou E ainda tem isso. o Bolsonaro, então ele passou a ser então um candidato que fez uma opção exatamente desse perfil conservador, esse perfil de direita, né? E Maceió realmente é muito difícil nesse aspecto. Aí a composição dos parlamentos, né? Normalmente você nunca teve uma bancada aqui expressiva de esquerda ou mesmo de centro-esquerda. Faz muito tempo que nós não vemos assim bancadas de esquerda, de centro-esquerda. Então não é fácil, não é fácil. Maceió é uma capital muito vulnerável, uma cidade vulnerável, porque eu falei antes aqui, o IDH muito baixo, um abismo social muito grande, e nesse diapasão aí vem a máquina e vem aqueles que sabem usar a mídia e usar o poder do balcão. A compra de voto, o cadastro, para ser bem franco. Então é muito difícil. Agora, no ponto de vista do executivo, quando de vez em quando surge, há tempos e tempos, surgem lideranças que conseguem, né? Mas é muito complexo, principalmente quando você está com a máquina na mão e você, então, passa a ter, como você disse, como nós tratamos no início, o prefeito adquiriu um grande hospital, o Maceió agora tem um hospital. Isso pesa muito. Tem um discurso. Porque nem todo mundo vai ter o alcance para fazer uma compreensão do que é atenção primária, o que ocorre na minha cidade de Maceió. Então, aí esse discurso ele fica muito restrito. Ele se qualifica, mas ele fica restrito. Nós tivemos agora as eleições dos conselhos tutelares, né? Você já viu que já foi uma guerra. Inclusive, nessas eleições, eu vi muito comentário já de muita gente financiando candidatos, já fazendo relação de cadastro. Então, assim, é preciso que a gente avance nesse processo. Esse processo, aqui para nós, é um processo educacional. A educação política, para não confundir a política, não é a visão política partidária, entendeu? Ideológica, não é essa. Eu estou falando da educação política, para você entender a sua cidadania, o seu papel como eleitor, para não entrar nessa discussão, eu estou desse lado, você está desse, então nós não eu passo ali a odiar porque você não concorda com... Não é isso. Nós moramos aqui, nós queremos o melhor e queremos o mais qualificado, né? Bom, é difícil, não vai ser fácil, mas é um processo que tem que ser construído a partir de agora. E a propósito também disso, eu questiono o Judson
a respeito de um outro aspecto de âmbito mais nacional, que é essa questão, que aí tem a ver um pouco com o que ele falou, que é essa concepção que o cidadão tem ou não tem sobre a sua condição como para usar no popular, na fila do pão, no contexto sociológico de uma forma geral. Eu me refiro ao percentual ainda muito significativo de pessoas, mais de 40%, que dizem que se pudessem morariam em outro país, porque o Brasil, no momento, está sendo governado por um governo do PT. Ainda tem esse ranço, e muita gente aí, quando faz as críticas a essa concepção, cita a questão. Muita gente tem aquela ideia ainda, é o chamado pobre de direita. A pessoa é um assalariado, mas não se vê como trabalhador, se vê como empresário. Está na direita achando que está como empresário, quando na verdade é um trabalhador. Isso aí, de alguma forma, causa um rancor para alguém que teve essa militância toda, tipo assim, deixa aquela sensação, onde foi que eu errei, eu não consegui formatar uma grande opinião, deixa uma ideia dessa? Olha, naturalmente que a grande mídia, ela conseguiu, num certo momento, em relação ao PT, a demonizar a imagem do PT, e muitos embarcaram, e você tem razão, pessoas inclusive de periferia, pessoas humildes, pessoas de classe média baixa, de uma forma equivocada, como se a sigla partidária ela fosse a propulsora, e não é. Eu digo pela experiência que eu vivi, o problema não é de partido em si, o problema é de caráter, é de conduta, é de responsabilidade, entendeu? Mas o PT passou a ter, lamentavelmente, incorporar tudo que é de negativo. E aqui foi um dos estados que mais discriminaram. Mas nós temos que superar tudo isso, nós temos que entender, hoje, realmente é um petista, o Lula, né, no seu 3º mandato, que está aí mostrando seu esforço, lógico, não tem ninguém perfeito, mas o Lula tem dado respostas interessantes. Então é preciso que a gente dialogue com essas pessoas, não entre nesse confronto. Eu não entro nesse confronto, porque ele é um confronto que termina afastando. A gente tem tanta coisa em comum para viver em uma cidade tão bela como é a nossa, a cidade de Maceió, um estado rico como é o nosso, mas ele se empobrece do ponto de vista político quando nós entramos nessa discussão. Não é fácil, mas eu tenho conversado, inclusive, com o pessoal de esquerda, que é preciso ter paciência, é preciso saber ouvir e dialogar. Eu não posso achar, porque você não votou no Lula, você é fascista, de forma alguma. Não, porque eu votei no Bolsonaro. Não, votou no Bolsonaro porque naquele momento você acreditou. Eu tenho que respeitar. A democracia se faz exatamente na convivência de opiniões diferentes. Então é isso, mas eu tenho certeza que nós vamos avançar nesse debate, as pessoas aos poucos, muita gente já começa a fazer uma reflexão. Isso é importante, porque a política, na essência, o partido é importante, mas é importante se observar quem é quem na sua conduta, nas suas posições, né? No seu assumir, na sua responsabilidade. É isso que a gente está precisando, de muito. Meu caro Judson Cabral, muito obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço mais uma vez esse momento com a palavra, né? Principalmente quando a gente não está com mandato, né? Que eu tive 4 mandatos sucessivos, mas esse com a palavra é importante, né? A gente se sente, eu digo que me sinto muito à vontade aqui com vocês, eu parabéns vocês, sua equipe, e eu espero que a gente tenha, nessa oportunidade, aberto um diálogo com a nossa sociedade alagoana, maceioense. Esse é o objetivo. E, com certeza, você está sendo protagonista, você, com o programa, né? Num momento importante, um momento político, e, ao mesmo tempo, um momento de cidadania. Parabéns, você e toda a equipe. Obrigado pelas palavras. A gente agradece realmente, né? Espero também, como ele falou, a gente espera ter dado essa contribuição. Esse é o principal objetivo aqui do Com a Palavra. E, como sempre, né, a gente vai deixa aquele para também
contribuir mais aquela reflexão com a qual a gente sempre encerra nossas edições. No livro recente, Uma Terra Prometida, em que cita sua experiência como presidente, essa pessoa tem uma passagem curiosa em que menciona um encontro com o então recém-ex-presidente da República Tcheca, Václav Havel, que foi integrante aí, participou de toda a movimentação da Primavera de Praga, que, a despeito do nome, não é nada positivo. Foi um projeto, uma intervenção em que a então União Soviética abafou uma tentativa da então Tchecoslováquia, em 1968, de tentar aí ter um pouco de liberdade. Veio a Primavera de Praga, Václav Havel foi preso, era teatrólogo, mas acabou se tornando presidente com o fim da era soviética e levou o país a outra situação, uma situação de democracia. E aí esse ex-presidente cita do encontro que teve com ele e menciona que, ao vê-lo, alguém que foi perseguido e depois chegou ao poder e saiu de forma mantendo-se fiel aos seus princípios, ele diz: com isso, ele me convenceu que é possível entrar na política e depois sair com a alma intacta. Barack Obama. Até.